Sabe aquela sensação de que o mundo seguiu em frente e você ficou para trás? De que tem uma festa acontecendo em algum lugar e você não só não foi convidado, como tem que limpar a bagunça no dia seguinte? Essa é a pergunta que Kaiju número 8 joga na nossa cara. Uma história que não é sobre o herói predestinado, mas sobre o cara que ficou para trás, sobre o que acontece quando a segunda chance finalmente chega. E ela tem a forma de um monstro. E olha isso, pega muita gente de surpresa. Vamos direto ao ponto. Kafka Hibino tem 32 anos. No universo shonen, isso é praticamente a idade da aposentadoria. Ele não está numa guilda de aventureiros ou numa academia de heróis. Ele está limpando as ruas. Mas não ruas comuns. Ele varre as carcaças, os órgãos e os restos nojentos dos monstros que ele um dia sonhou em combater. O tamanho dele é um lembrete cruel e constante de sua posição na vida. O cheiro de entranhas de kaiju no uniforme e a textura viscosa sob as botas, cada dia é um confronto direto com o próprio fracasso. E para piorar, ele vê o sucesso da Mina Ashiro em todo lugar. Mina é sua amiga de infância e a personificação de tudo o que Kafka não se tornou. Ela é a comandante da Força de Defesa, uma heroína celebrada, a imagem viva da promessa que eles fizeram juntos. E você sabe, esse tipo de coisa dói. Não porque a gente tenha inveja, mas porque a vida, às vezes, vira aquele lembrete incômodo de que nem tudo saiu como planejado. Essa promessa de infância não era apenas um objetivo, era uma identidade compartilhada. Nós vamos lutar juntos. Ao falhar, Kafka não apenas perdeu uma carreira, ele perdeu uma parte de quem ele acreditava que deveria ser. Ele virou um espectador da própria vida, aplaudindo dos bastidores. E sinceramente, quem nunca se sentiu um pouco assim? E então acontece a transformação de Kafka no Kaiju número 8. Mas isso não é um simples power-up. É aqui que a obra fica mais cabeça. O nome Kafka não é um acaso. Ele ecoa a obra de Franz Kafka, A Metamorfose, onde um cara acorda transformado num inseto gigante, se tornando um fardo para a família. Mas aqui a genialidade do autor inverte essa premissa. É uma inversão de roteiro genial, convenhamos. A transformação de Hibino não é o fim da sua humanidade, mas a única porta de entrada para ela. Ele se torna um monstro para finalmente ter a chance de ser o homem que sempre quis ser. Ele não recebe um poder limpo, uma espada sagrada. Ele recebe uma maldição, que ironicamente acaba virando a única chance dele. Agora, ele precisa lutar não apenas contra os kaijus, mas contra a sua própria natureza, contra o medo de ser descoberto. Isso levanta aquela questão filosófica clássica. Os fins justificam os meios? Para proteger a humanidade, vale a pena se tornar um monstro? Kafka responde isso em cada batalha, tentando desesperadamente controlar a fera interior para servir a um propósito maior. O mundo de Kaiju número 8, assim como nós, é obcecado por potencial. Vimos isso na Kikoru, a jovem prodígio. Ela é tudo o que se esperava de um herói shonen, jovem, super poderosa, com um futuro brilhante, e aquela atitude arrogante que a gente sabe que mascara alguma insegurança. E aí do lado dela, temos o Kafka, o recruta mais velho, desajeitado, que falhou nos exames várias vezes, cujo corpo de 32 anos grita de dor depois de cada treino. Mas é aqui que a obra vira o jogo e nos entrega a sua mensagem mais poderosa. A força do Kafka não vem de um potencial escondido, mas de uma sabedoria adquirida. Seus anos como limpador, um trabalho que ele via como o atestado do seu fracasso, se torna sua maior vantagem. Ele conhece a anatomia dos monstros, seus pontos fracos, como eles se comportam, sua experiência de vida, suas falhas, seus arrependimentos. Tudo isso criou uma resiliência que os jovens prodígios ainda não têm. Kafka não é um herói apesar da sua idade. Ele se torna um herói por causa dela. Ele não ensina que a disciplina construída em anos de monotonia e decepção pode ser mais forte que o talento bruto. Enquanto Kikoru luta com a pressão de ser perfeita, o Kafka já fez as pazes com as imperfeições dele.
Ele não tem nada a perder. E essa liberdade o torna imprevisível. E é na sua relação com Leno, o novato que descobre seu segredo, que seu papel fica claro. Kafka não é só um colega, ele vira um mentor meio sem querer. Ele inspira o Leno não com discursos, mas com sua teimosia, seu senso de humor e a sua recusa em desistir. Ele mostra que a liderança, de verdade, não vem de um título, mas de inspirar os outros pelo exemplo. A jornada do Kafka é um recado para todo mundo que já se sentiu deixado para trás, para todo mundo que olhou no espelho e sentiu que o tempo para realizar seus sonhos já passou. Kaiju número 8 nos diz bem alto que isso é uma mentira. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E dane-se se você tropeçou no começo, se pegou um atalho errado, ou se simplesmente parou para descansar por uma década. Não importa se você tem 32, 40 ou 50 anos. A segunda chance pode não vir na forma de um superpoder, mas ela aparece na oportunidade de usar a sabedoria que você acumulou, as cicatrizes que você carrega, como a sua verdadeira força. Kafka nos mostra que o propósito não é algo que se encontra só na juventude, é algo que a gente constrói e reconstrói ao longo da vida, muitas vezes com os destroços dos nossos antigos sonhos. O significado oculto de Kaiju número 8 não é sobre derrotar monstros gigantes, é sobre derrotar aquele monstro interior que nos diz que é tarde demais, que nós não somos bons o suficiente, que o nosso tempo já passou. É sobre entender que o caminho para realizar um sonho pode ser longo, tortuoso e às vezes nos transformar em algo que a gente não reconhece. Mas enquanto a determinação queimar, enquanto houver um propósito pelo qual lutar, nunca, jamais será tarde demais para começar. No fim, ele não prova que dá para voltar no tempo. Ele prova que dá para recomeçar mesmo assim. Ele não é um herói que o mundo esperava, mas ele é o herói que sua própria história precisava. E talvez a inspiração que todos nós, que já nos sentimos um passo atrás, precisávamos para voltar a lutar. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você o que viu? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Essa conversa sobre recomeçar, sobre tempo, é o coração dessa história, e de certa forma, é o coração desse canal também. A gente cresce ouvindo que existe uma hora certa para tudo. Uma idade para começar, uma idade para ter sucesso, uma idade para parar de sonhar, e a gente acredita, a gente guarda os sonhos na gaveta, esperando o momento perfeito, que nunca chega. E quando a gente vê, a gaveta está empoeirada e a gente acha que o tempo passou. Eu sei bem como é essa voz que diz já era. Por muito tempo eu achei que o meu sonho de ter um espaço para falar de animes, de série, de filme e um jeito mais profundo tinha ficado para trás, que era tarde demais para começar algo do zero. Mas a história dele me lembrou de uma coisa: a experiência que a gente acumula, as porradas que a gente leva, as cicatrizes, elas não são um atestado de fracasso, elas são a nossa força, elas são a nossa sabedoria. E este canal, o Na Minha Tela, é a minha tentativa de usar essa bagagem. É o meu sonho de fazer análise de animes, de séries, de filmes que eu decidi tirar da gaveta também depois dos 30. Com um olhar diferente, com uma vivência que eu não tinha aos 20 anos. Assim como Kafka precisou de uma segunda chance, eu também preciso da ajuda de vocês para fazer esse sonho dar certo. Porque um canal não existe sozinho, ele é uma comunidade, ela é uma conversa. Então, se essa análise te tocou de alguma forma, se te fez pensar, considera deixar o seu like, porque isso me diz que eu estou no caminho certo. Compartilha com alguém que talvez precise ouvir que nunca é tarde demais. E o mais importante, se inscreve no canal para fazer parte dessa jornada comigo. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário é um voto de confiança. É a prova de que, não importa a idade, a gente sempre pode virar o herói da nossa própria história. Valeu pessoal por me ouvirem e até a próxima análise.